A Bíblia, como conhecemos hoje, é uma coleção de livros escritos ao longo de aproximadamente 1.600 anos, em 3 línguas diferentes, em 3 continentes diferentes, por cerca de 40 autores. Mas ela foi escrita por esses autores inspirados por Deus, por eles mesmos ou as duas coisas. Ela é conhecida e por muitos aceita como a Palavra de Deus divina. Mas ela contém a Palavra de Deus em algumas partes, ou ela é toda, de ponta a ponta, a Palavra de Deus. Isso é importante porque a Bíblia continua sendo a coleção de livros mais importantes da civilização ocidental. Independente de nossas crenças religiosas, ela formou, informou e moldou todos nós, consciente ou inconscientemente, para o bem ou para o mal. Também é importante porque a visão de mundo bíblica é a causa oculta, e muitas vezes não tão oculta, das práticas econômicas, sociais e pessoais. Ela continua sendo, como sempre foi, uma das principais fontes de paz e conflito. Os pontos de vista sobre a inspiração bíblica e se ela é ou não é a palavra de Deus formam uma discussão antiga, e nossa visão sobre isso influencia nossa opinião sobre questões políticas e culturais. Me chamo Lucas e quero te convidar para saber mais sobre isso, vindo comigo nessa jornada. Todos os cristãos concordam que a Bíblia tem certa ou total autoridade. Muitos a veem como a palavra de Deus divinamente revelada. A Bíblia afirma ser inspirada e inerrante. Isso significa que veio de Deus e que é sem erro em tudo que aborda, conforme a segunda carta a Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Apesar disso, há discordâncias significativas sobre o que isso significa. De forma mais extrema, isso significa que Deus ditou as palavras para seus autores, e esses foram meros escritores. Essa posição é antiga e defendida desde os primeiros séculos. Por exemplo, faz parte da regra de fé da Igreja Católica, no artigo sobre as Escrituras Sagradas, onde podemos ler: Deus é o autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sob a inspiração do Espírito Santo. Com a Reforma Protestante no século XVI, os reformadores enfatizaram a autoridade da Bíblia, colocando somente as Escrituras, em latim, sola Scriptura, como um dos pilares da Reforma, o que significa que o texto da Bíblia é a autoridade suprema sobre a Igreja. Isso deu maior ênfase às Escrituras e a ideia de ditado divino ganhou mais apoio. Nas palavras do reformador João Calvino, estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que, como órgãos do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. O ditado divino estava ligado à ideia de que a Bíblia não contém erros, inerrante, porque as palavras foram ditadas por Deus. Ser ditado, no entanto, não significa que eles foram como robôs, pois Deus se valeu soberanamente de seus conhecimentos e personalidades. Enfim, no geral, durante os primeiros 1.700 anos da história cristã, isso foi assumido, se não defendido. Porém, a partir do século XVIII, tanto a história como a ciência começaram a lançar dúvidas sobre a veracidade da Bíblia, e o que antes era tido como fato passou a ser tratado como mito e lenda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajude gratuitamente, deixando aí o seu gostei e comentários. A questão da inspiração, inerrância e autoridade da Bíblia, mais conservadora como foi durante séculos, foi sendo superada por uma visão mais liberal no século XIX. Para esses teólogos, os escritos bíblicos foram inspirados, mas seus escritos eram moldados pelos períodos em que viveram e, portanto, determinados pelos contextos culturais da época em que foram escritos. Geralmente são os liberais que defendem que a Bíblia contém a palavra de Deus, pois, embora creiam que ela é inspirada,
não aceitam que ela é toda a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus pode ser encontrada nela. Nesse sentido, ela contém a revelação divina, mas também elementos humanos que não necessariamente refletem a vontade de Deus. Isso resulta na questão de que é necessário um processo de interpretação e discernimento para identificar quais partes são realmente a palavra de Deus e quais são reflexos culturais ou das limitações humanas. Podemos ver como exemplo dessa interpretação Gênesis 29, do versículo 21 ao 30, que descreve a poligamia de Jacó, que se casou com as irmãs Raquel e Lia. A Bíblia mesmo registra várias instâncias de poligamia e práticas culturais que são descritas, mas não necessariamente aprovadas por Deus. Aqueles que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas também reflete as práticas humanas, podem e argumentam geralmente que essas histórias revelam costumes culturais da época e não necessariamente a vontade divina ideal para o casamento. A ausência de uma condenação direta, deve ser dito, não significa que Deus esteja aprovando essas práticas. Temos também Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que descreve as leis acerca do divórcio no Antigo Testamento, permitindo que um homem dê uma carta de divórcio à sua esposa se ele encontrar alguma coisa indecente nela. Jesus, em Mateus 19, 8, criticou essas leis, dizendo que elas foram permitidas por causa da dureza do coração das pessoas, mas não refletem o plano original de Deus para o casamento. Isso pode reforçar a ideia de que algumas partes da Bíblia são concessões ou reflexos de práticas humanas e não a vontade perfeita de Deus e, portanto, não a palavra de Deus. Agora, aqueles que defendem que a Bíblia é a palavra de Deus, creem que cada palavra das Escrituras é considerada como inspirada por Deus, sendo, portanto, totalmente inerrantes, infalíveis e autoritativas. Aqueles que defendem essa posição acreditam que a Bíblia não só contém a palavra de Deus, mas tudo o que está escrito nela é diretamente inspirado por Deus. Essa é a principal base da doutrina da inspiração da Bíblia, onde se crê que os documentos originais são um produto divino, apesar das cópias não serem. E por ser divina, os originais são inerrantes. O que resulta disso é que cada parte da Bíblia deve ser interpretado como sendo igualmente autoritativa e verdadeira, sustentando a ideia de que ela deve ser a base central para todas as práticas cristãs. O texto base dessa doutrina é o de Timóteo, que já foi citado anteriormente, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, sugerindo que cada parte das escrituras tem sua origem na vontade divina. Colaborando com isso, temos 2 Pedro, capítulo 1, do 20 ao 21, onde lemos: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto reforça a ideia de que as Escrituras não são meramente o produto de pensamentos humanos, mas que seus autores foram movidos e guiados pelo Espírito Santo. Ainda temos o Salmo 119, versículo 160, que diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma de suas justas ordenanças dura para sempre. O salmista aqui afirma que a totalidade da palavra de Deus é verdade. Isso reforça a ideia de que todas as palavras da Bíblia são confiáveis e verdadeiras, sem erros ou falhas. Nada foi acidental ou apenas humano, mas que tudo reflete a vontade divina. Enfim, apesar de todas essas questões, podemos admitir que podemos ou devemos ler a Bíblia sabendo que ela é inspirada e aplicar o que cabe a nós ou não, dado o contexto, uma vez que ela foi escrita primeiramente para os primeiros leitores,
muitos séculos atrás. Inclusive, esse é um dos princípios da interpretação bíblica. Mas como isso afeta a nossa vida em sociedade e nas questões onde os cristãos são inevitavelmente envolvidos? Primeiro, nas questões de moralidade e ética. Quem crê que é a palavra de Deus tende a seguir uma interpretação mais literal, o que pode levar a visões morais e éticas mais conservadoras, onde todos os ensinamentos da Bíblia são vistos como absolutos e atemporais. Por outro lado, quem crê que contém pode interpretar de forma mais contextual, considerando os ensinos à luz de mudanças culturais e sociais. Aqueles que, no entanto, têm uma visão mais equilibrada podem entendê-la dentro de seus contextos, sem negar sua inspiração e autoridade. Nas questões de relação de gênero, a maneira como as escrituras são interpretadas pode influenciar a nossa opinião sobre o papel das mulheres na sociedade, no casamento e na igreja. Uma visão que vê certos textos como vinculados ou ligados a uma cultura antiga pode apoiar a igualdade de gênero em todos os espaços, enquanto uma visão mais literal pode sustentar papéis de gênero mais tradicionais. Nas questões da relação entre igreja e Estado, uma visão que trata a Bíblia como a palavra de Deus absoluta pode defender uma maior influência das normas bíblicas nas leis, enquanto uma abordagem que reconhece elementos culturais pode apoiar uma separação maior entre religião e governo. Uma visão equilibrada, no entanto, no meu ponto de vista, clama por uma boa interpretação que permita saber quais são os limites do envolvimento entre igreja e Estado. A interpretação das escrituras não é apenas uma questão teológica, mas também uma questão prática, que pode moldar o comportamento, as decisões políticas e a forma como os cristãos buscam viver sua fé em um mundo em constante mudança. Eu te convido a refletir como a sua interpretação e visão sobre a Bíblia afeta suas decisões diárias e a forma como você interage com os outros, seja no trabalho, nos seus relacionamentos, na criação dos seus filhos. Você acha que algumas discussões políticas e ideológicas que acompanhamos por aí recebem alguma influência da forma como interpretam a Bíblia? Deixe seu comentário aí sobre isso. Comente também o que você acha de Efésios 5, versículo 22 ao 23, que diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, que é o cabeça dela. Isso deve ser interpretado como é ou deve ser contextualizado? Continue me acompanhando nessa jornada através de assuntos teológicos, se inscrevendo, habilitando as notificações e deixando seu gostei. Até a próxima e obrigado.